Acho que, primeiramente, assim, o papo hoje vai ser um pouquinho diferente, vai ser um pouquinho maior. Então, na primeira hora aí, a gente vai fazer uma conversa com o Ariel e com o Felipe sobre gestão financeira, como eu tinha antecipado. Acho que a ideia é a gente entrar em questão bastante tática e específica aqui. Acho que está rolando muito call durante esse período de Covid. E assim, o que eu tenho aprendido é que quanto mais profundo e tático específico a gente puder ser, melhor. Então, queria falar, assim, deixar bastante aberto aí para todo mundo que tá no call para entrar, fazer pergunta e para a gente ir aprofundando os temas o máximo possível. Assim, acho que quanto mais bate-bola for essa conversa, mais informal, melhor, mais rica. Então, a primeira hora da conversa vai ser com o Felipe. E aí, Felipe, queria super agradecer aí sua disponibilidade pelo papo. Assim, você já tem ajudado empresas investidas do Canary, e então acho que o agradecimento é geral, e mais especificamente pelo papo de hoje. E na segunda parte, a partir das 10 horas, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre gestão de dívida. Então, o Davi e o Fernando do Itaú BBA vão compartilhar um pouquinho como que as empresas de tecnologia deveriam pensar sobre dívida. Então, falar um pouquinho sobre linha disponível, diferença das principais características das linhas, e como que o tomador de decisão deveria pensar sobre linhas de crédito. E para mediar essa conversa toda, o Ariel, o CFO da Lemon, se disponibilizou a fazer a mediação. Então, de novo, super obrigado. E Ariel, deixo a bola aí com você, e de novo, reforço a todo mundo que tá no call aí para, cara, mandarem perguntas, e por favor, também deixar o vídeo ligado, e para, enfim, a gente ter mais interação, e deixar no mute também, por gentileza. Valeu? Henrique, muito obrigado, cara. Acho que a gente pode começar fazendo um short bio. Eu posso começar, eu sou Ariel, sou CFO da Lemon. Meu background é bem mais de mercado financeiro. Depois eu resolvi empreender e ajudei a cofundar a Lemon, que é um marketplace de energia, uma marketplace de assinatura de energia sustentável, energia renovável. E queria agradecer também ao Canar pelo convite. Obrigado. E Felipe, acho que podemos você também fazer sua bio. Beleza, obrigado. Bom, Henrique, obrigado, Ariel, obrigado, Henrique, pelo convite também. Realmente espero que possa ser proveitoso, e como o Henrique falou, a ideia é fazer o mais interativo possível. Então, de fato, falar o mínimo possível, ouvir o máximo de perguntas e tentar agregar. Falando um pouquinho sobre o meu percurso, eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro formado pela Poli, aqui, pela USP aqui de São Paulo, engenheiro de produção. E no começo de carreira, eu fiquei alguns anos, durante 3 anos, eu fiquei trabalhando na Goldman Sachs, na divisão de banco de investimento mesmo. Então, basicamente, eu era parte da equipe aqui de São Paulo, do escritório brasileiro, que fazia fusões e aquisições e fazia mercado de capitais, IPO, enfim, num período que teve muita transação, foi entre 2007 e 2010. Então, como o Ariel, também sou mais uma pessoa que originalmente veio de mercado financeiro, né? E aí depois eu junto com um outro colega de Poli, a gente saiu para empreender em 2010. A gente montou uma empresa que juntou com uma outra empresa, enfim, que era pequena na época, mas cresceu bastante, que foi um e-commerce de cosméticos chamado Beleza na Web. Esse e-commerce ele teve todo o ciclo de venture capital, então ele levantou Series A, B, C, e depois foi vendido no ano
no final, enfim, em 2019, 2018 para 2019, foi vendido para o Grupo Boticário, né? Levantou com, enfim, players, enfim, relevantes de VC. Então, nessa época, nessa empresa eu fui, além de sócio, eu era o CFO, então eu tive a experiência de passar por essas etapas, né? Foi uma empresa que escalou bastante. Eu também cofundei uma outra empresa chamada Central Fit, que era um e-commerce de suplementos alimentares, depois virou uma marca, né, uma marca própria, que a gente vendeu, eu e um outro co-founder que também fez faculdade comigo, a gente vendeu para um grupo de suplementos em 2018. Essa segunda empresa, ela nunca levantou capital, ela sempre foi bootstrapped, do começo ao final. Então eu vivi as duas experiências, né, de ajudar a tocar uma empresa junto com os co-founders e com a equipe que levantou bastante capital, né, de VC, e uma segunda experiência também durante alguns anos, né, de uma empresa que foi bootstrapped. E aí, enfim, hoje em dia, como o Henrique falou, eu tenho ajudado algumas empresas na parte de finanças, né? Uma delas é a Docket, que eu sei que eu vejo aqui os 3 sócios da Docket estão nesse call também, e algumas outras empresas, muito focado nessa parte de finanças. Então, acho que é por isso que talvez eu possa ter alguma experiência para compartilhar em relação às dores, especialmente no momento incerto, assim, o momento que a gente está passando agora de crise, ele é um pouco parecido com o momento que a gente viveu lá atrás, quando teve começou até a crise mais aguda do governo Dilma lá, e também secou o capital de VC. Tem algumas, é diferente, mas tem algumas particularidades, talvez tenha alguma coisa que possa agregar de como foi aquela crise, como é que a gente saiu dela, e em relação a essa também, que a gente não sabe como que vai acabar, mas algumas coisas se repetem. Legal, pô, muito legal. Eu acho que a gente pode começar, Felipe, falando, aproveitar que você já tocou no assunto de crise, estamos numa baita crise, e aí meio que cash is king. Todo mundo olhando para o caixa, todo mundo olhando para o burn. Eu queria saber, cara, quais são os KPIs mais importantes para uma gestão de caixa eficaz? O que a gente tem que olhar nesse momento de crise? Posso, rapidinho, antes até do Felipe responder essa pergunta, já para a gente começar o bate-bola aqui, queria pedir para a turma que está assistindo, cara, assim, acho que gestão financeira é um negócio que pode ser mega amplo, né? Se vocês puderem mandar, 2, 3 tópicos que vocês têm mais interesse em saber, se é, gestão de dívida, gestão de dia a dia, processo financeiro, fornecedor, contabilidade, se vocês puderem mandar as coisas que vocês têm mais interesse em saber, aí acho que também ajuda aqui a gente a direcionar a conversa. Desculpa aí, Felipe, pode continuar. Não, claro. Não, e reforço também, assim, eu geralmente quando ouço, enfim, esse tipo de live, de conversa, eu acho que é melhor quando tem perguntas. Então, fiquem à vontade para perguntar. Respondendo a pergunta do Ariel, claro, exato, cash is king, né? Então, assim, depende um pouco do tipo de empresa, se é uma empresa B2B ou uma empresa B2C. Para empresas B2C, eu geralmente gosto de implementar uma rotina, 3 tipos de KPIs. Assim, eu acho que KPI tem que ter um pouco de cuidado, porque às vezes também você tem informação pra caramba e aí dá mais trabalho gerar informação do que você, de fato, tirar alguma decisão, tomar alguma diretriz com base naquelas informações. Então, tem um sweet spot ali que tem que ter informação, mas também não pode ter em excesso, senão ninguém usa para nada aquilo. Mas, basicamente, respondendo a tua pergunta, eu, pessoalmente, eu gosto de dividir em KPIs diários, semanais e mensais. O diário, eu gosto de colocar uma rotina. Tem uma empresa que eu ajudo que a gente faz isso, tem sido muito bom, que é basicamente uma pessoa da equipe de finanças roda todo dia, cedo, um KPI, que é um e-mail curtinho, e aí os sócios todos recebem, eu recebo também, que é basicamente, precisa sentir o pulso de como tá, que é basicamente faturamento acumulado do mês, naquele mês, faturamento do último dia, variações versus o mês anterior e versus o ano anterior, né, do acumulado do mês, número de clientes do mês, gasto de marketing e o CAC daquele mês versus a meta de CAC. Isso é todo dia, empresa B2C, tá? Ajuda bastante para sentir o pulso e você vê ali muito rápido se tem alguma coisa estourando, CAC explodiu, se tem algum problema de conversão, você consegue medir o pulso ali diário. No semanal, eu gosto de olhar
faturamento do mês, variação versus meta. Tem uma métrica que eu gosto de olhar também, que é faturamento por funcionário. Já entra um pouco nesse modo, assim, talvez eu tenha um viés, talvez por ser do financeiro, um viés mais pessimista e mais conservador. Então, eu gosto de olhar algumas métricas, assim, faturamento por funcionário, para poder sinalizar quando você está tendo uma diluição, que você está talvez inflando a empresa sem ter ainda um retorno. Às vezes acontece, mas não pode acontecer muito, senão fica difícil, até porque headcount é custo fixo. E eu gosto muito de olhar as contas de balanço, né, as contas de capital de giro. Basicamente, eu gosto de olhar o contas a pagar e o contas a receber semanal das próximas 5 semanas. Com isso, como você já tem ali, enfim, às vezes tem prazo de recebimento, você já tem mais ou menos bucado o que você vai gastar, o que você vai receber nas próximas 5 semanas, você tem o teu burn previsto nas próximas 5 semanas. E, finalmente, do ponto de vista mensal, basicamente, um DRE, com os pontos mais importantes são faturamento, bruto líquido, margem, gross margem, EBITDA, a margem EBITDA também, margem de contribuição e cash flow, né? Basicamente, são esses os KPIs, isso na esfera mensal. Basicamente, são os KPIs que eu acho mais importantes, Ariel. Legal. A gente já tem uma pergunta aqui no chat, acho que faz bastante sentido, que era inclusive uma que eu queria perguntar, que é o seguinte, quando é o momento de a gente implementar um software de gestão financeira? Então, seja um RP, quando é o momento de migrar dá para fazer tudo no Excel, temos que migrar para um software de gestão financeira, um RP, um OMI da vida, um Conta Azul da vida, e fazer isso antes, ajuda ou atrapalha? É uma boa pergunta. A minha experiência, um RP, uma coisa mais soft ali, tipo um Conta Azul, agrega. No sentido, isso acho que vale a pena começar desde o começo, é um negócio um pouco mais, assim, nem que você use só para ter os lançamentos de contas a pagar, tudo classificadinho, isso ajuda bastante e recomendo desde o começo. ERP full blown, assim, tipo um OMI, um OMI é até uma boa solução, eu tenho usado em algumas empresas que eu tenho ajudado, mas o que eu vejo, assim, é que às vezes você traz um cara de finanças e o cara, ele se esconde atrás de uma implementação de ERP e fica uns meses lá e você acha que o cara está agregando e o cara está agregando muito pouco. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta de maneira mais direta, dá para ir longe com Excel, cara. Assim, um Conta Azul mais Excel dá para ir longe, dá para ir até um Series B com Excel. Eu ficaria um pouco desconfiado se você traz um cara para ser, em teoria, uma startup que ainda está no começo não precisa de um CFO, mas se você traz um cara e a primeira coisa que o cara vai fazer não, eu tenho que implementar um RP, sem isso eu não consigo trabalhar, puta, eu acho meio estranho, porque dá para fazer muita coisa em Excel, você tendo um básico ali de uma rotina dentro da equipe financeira, de você conseguir apurar o teu faturamento rápido, que às vezes não é tão trivial, e você ter uma rotina semanal ou diária para poder apurar a posição das contas principais, contas a pagar, contas de balanço principais, contas a pagar, contas a receber, e para as empresas de produto estoque, eu acho que dá para se levar até um Series B com um Conta Azul mais Excel, cara. Tá bem legal, faz sentido. E, por exemplo, vamos supor que você quer escolher um RP, tá? O que você tem que levar em consideração, no sentido de o que vai pesar mais na hora de você escolher um RP? Quais são os critérios na hora de escolher? No começo está no Conta Azul Excel, legal. Agora eu estou crescendo, precisando de mais granularidade, mais complexidade no meu business process. Puta, e agora? O que eu levo em consideração? Cara, eu acho que um ponto importante, assim, vou dar um pouco da minha experiência, tá? A gente implementou um RP bem parrudo, bem caro, e foi uma experiência terrível, assim, foi bem traumático, assim, foi meses de sofrimento e depois, assim, ajudou, mas não tanto. O que eu recomendo, assim, ERP, o Brasil tem uma série de particularidades em relação à parte fiscal, que é um negócio brutal, né? E muitas vezes as empresas de ERP não são brasileiras, então elas fazem uma tropicalização do software delas estrangeiro e fica um remendo terrível e vendem caro.
Então, eu recomendo, primeira coisa, eu recomendo que o provedor de ERP seja um provedor brasileiro, no sentido de que é alguém que manja disso daqui, em teoria, né? E que, especialmente na parte de parametrização de regras contábeis. Vou te dar um outro exemplo, assim, fora do Brasil é muito difícil você ter um negócio que é habitual aqui no Brasil, que é parcelamento sem juros. E aí isso dá problema pra caramba, se parametrizar em RP estrangeiro. Então, a minha recomendação é priorizar provedores de software, né, de RP que entendam bem o Brasil, e geralmente são os provedores brasileiros. O OMI, eu tenho tido uma boa experiência assim, com o OMI. Tem 2 empresas que eu ajudo que estão implementando o OMI. Então, eu acho que das opções que eu tenho visto nos últimos tempos, provavelmente é a melhor opção, assim. Tipo, eu acho que só tem que tomar cuidado, porque é isso, às vezes vira um centro de extração gigante, demanda tempo e dinheiro, e dependendo do estágio da empresa, não agrega tanto quanto você acha que ia agregar. Sempre fica alguma ponta fora, ou às vezes você tem um canal de venda, sei lá, você é uma empresa B2B, mas também tem uma parte que você vende B2C via e-commerce, e aí o e-commerce não consegue integrar no OMI, que seja, eu estou vendo isso numa outra empresa, aí fica uma coisa meio remendada. Então, você tem que ser bem pragmático do momento em que você vai decidir essa implementação. É interessante. E aí, então vamos supor que a gente escolheu, tá? Escolhemos um RP, vamos começar a operar, vamos para cima. E aí, tem uma pergunta aqui do chat perguntando o seguinte: entre contratar um analista de quantos a pagar, quantos a receber e terceirizar o serviço, então pegar uma pessoa de fora, o que você recomenda no começo? Para essa função de contas a pagar e contas a receber, eu recomendo que seja um funcionário interno, com certeza. Porque é um negócio bem importante e é quase o core do financeiro. O financeiro pode não ser o core da empresa, mas esse é uma dos aspectos mais importantes do financeiro. É você ter uma aferição precisa do teu contas a pagar e contas a receber. Muitas vezes o contas a pagar, contas a receber, o valor que está em aberto ali a receber é algumas vezes o teu faturamento mensal, né? Se tiver um prazo de recebimento um pouco mais longo. Então, é importante você ter isso muito perto ali e também por experiência, cara, você terceirizar coisas que são core não dá certo, assim, você não vai ter tanta granularidade, tanta proximidade. Tem outros serviços de finanças que eu acho que fazem sentido você terceirizar, ou, enfim, mas esse especificamente, de contas a pagar e contas a receber, e contas a receber também envolve cobrança e a checagem de adimplência. Esse eu recomendo fortemente que seja interno, e é uma pessoa barata, não é uma pessoa muito cara, que consegue fazer muito bem esse serviço. Às vezes até melhor uma pessoa mais operacional, mas que seja detalhista, aquele perfil mais de finanças, o cara metódico, assim, ajuda pra caramba, assim. Então esse eu recomendo fortemente que seja interno. E aí você mencionou que tem coisas que você acha que dá para terceirizar. Eu imagino que contabilidade, o que mais você acha que vale a pena terceirizar? Contabilidade eu recomendo fortemente terceirizar. Tem muito ganho de escala, e o cara consegue, o escritório de contabilidade ele consegue dar vazão para várias empresas sem grande perda de qualidade de serviço, e é caro você montar um departamento contábil interno. No final, eu vou deixar, eu até falei com o Henrique antes, deixar telefone e WhatsApp e e-mail. Se alguém especificamente quiser indicação de escritório de contabilidade, porque isso também é uma coisa que eu sei que é chato às vezes achar um bom, assim. Não, e no fundo, assim, bom mesmo, até hoje eu não achei nenhum, assim, mas tem alguns que dão para o gasto e que dá para indicar. Então, se alguém estiver precisando, depois no final me manda um WhatsApp que eu posso indicar 2 ou 3 para fazer cotação. Então, contabilidade, eu acho que vale a pena. Assim, coisas como... tem algumas empresas, aí já são empresas um pouco maiores, que às vezes sentem necessidade de um CFO mesmo, né?
não é terceirizar, mas assim, eu acho que isso é uma posição que tem que ver se vale a pena, porque geralmente é uma posição cara e você tem que saber o que você vai querer do teu CFO. Então, essa é uma posição também que talvez não seja terceirizar, mas seja uma posição que uma coisa, pegar uma pessoa que seja mais part-time ou que saiba o que está fazendo, agrega provavelmente tanto quanto um cara que fique full-time, porque ele talvez não tenha no dia a dia tanta coisa para fazer. Além disso, eu acho que é basicamente isso. Assim, contabilidade com certeza vale a pena terceirizar. Fizeram uma pergunta aqui no... Desculpa, Ariel, só que fizeram uma pergunta, acho que bem relacionada aqui no privado, perguntando sobre como é que funciona a configuração dos times ao longo das diversas etapas, né? Então, acho que uma parte relevante das empresas que estão participando do call estão no estágio de seed, algumas no Series A. Como é que as empresas deveriam pensar nessas duas etapas, depois do Series B, etc? Tá. Cara, no seed, eu acho que a equipe, assim, de novo, um pouco da minha experiência. Assim, eu particularmente, eu prefiro equipes de finanças muito, como assim, tem algumas particularidades de finanças. Primeiro, informação sempre ultra confidencial, né? Então, envolve dinheiro, envolve, enfim, os pagamentos do dia a dia. Então, eu pessoalmente, eu gosto de ter equipes de finanças pequenas e pessoas altamente capacitadas, assim, pessoas que sejam time de finanças, assim, bem... Fora algumas operações muito específicas que você tem muito trabalho operacional, que aí não tem jeito, mas via de regra, quando é mais controle e análise, você consegue estruturar com poucas pessoas e boas pessoas. Vale a pena pagar um pouco mais e ter menos pessoas do que inflar esse time. Então, minha experiência, numa empresa estágio seed, eu acho que você vai precisar de uma pessoa que faça o operacional, do tipo, faça de fato os pagamentos do dia a dia, banco, etc. Conciliação no conta azul da vida, cuide dos reembolsos e cuide de folha de pagamento. Isso uma pessoa consegue fazer, é uma pessoa bem operacional. Além disso, acho que vale a pena ter uma segunda pessoa que faça uma organização de contas a pagar e contas a receber. Basicamente é isso, e faça também, essa segunda pessoa faça a interface com a contabilidade, do tipo, mandar o que a contabilidade precisa, né? A primeira pessoa também, quando você já não tem um faturamento automatizado, é a pessoa que faria o faturamento também. Num estágio de Series A, então, 2 pessoas no seed, eu acho que resolve, grosso modo, fora situações muito específicas, resolve. No Series A, você já começa, provavelmente, a valer a pena ter uma divisão um pouquinho maior. Vale a pena você ter essa pessoa do operacional, e aí vale a pena você dividir o contas a pagar e o contas a receber, talvez uma pessoa para cada, e eventualmente, uma posição que não é muito fácil de contratar, mas que agrega valor, é você começar a ter uma pessoa que gerencia essa área, que seja mais um perfil de controller, tá? Então é o cara que vai ter, e aí aquele perfil bem metódicozão, geralmente uma pessoa formada em contabilidade, ou que trabalhou em escritório de contabilidade, que organiza a casa, faz todo aquele trabalho, é o trabalho mais operacionalzão, mas também que é super importante, porque numa auditoria depois, ou mesmo numa diligência para um Series B, você vai precisar. E aí, eventualmente, você coloca mais algum tipo de analista dentro dessas áreas. Para um Series B, aí, final do Series A para B, aí eu acho que já vale a pena você trazer eventualmente, aí sim, uma pessoa mais sênior, porque essa pessoa ela vai organizar o futuro, no sentido de ajudar em detalhamento de projeção, e também vai ajudar muito na questão de fundraising, estratégia de fundraising, que provavelmente um controller, né, que é o cara do nível do Series A, ele é mais focado em arrumar e controlar o passado. Então, ele olha para trás o que aconteceu e organiza, centro de custo, etc. Um CFO, muito provavelmente, ele vai olhar mais estratégia e vai olhar projeções e vai olhar funding, ajudar o CEO. Geralmente, trabalha muito próximo com o CEO
para fazer estratégia de funding, ir nas reuniões, conversar com os fundos, estabelecer. É alguém tem um pouco mais noção de mercado do que um controller. Mas, grosso modo, é isso, Henrique, assim, de você dividir, trazer as pessoas natural, né? Quanto mais a empresa vai crescendo, mais pessoas sênior vão entrando. Mas o controller, que eu acho que nesse nível de Series A ajuda bastante, é uma posição que eu vejo poucas startups que já estão nesse patamar tendo. E agrega pra caramba, assim. Você chega lá na startup e fala assim, puta, eu quero o contas a pagar de agosto de 2019. O cara vem e traz, pá. Enquanto que você entra para tentar reconstruir o passado, se você não tem isso mais ou menos organizado, e geralmente a empresa já cresceu nesse ponto, é ruim, perde bastante tempo, energia, e a reconstrução do passado nunca é tão fácil de fazer quanto se você está lá mês a mês, sendo organizado e tendo aquilo arrumadinho, porque você sabe que em algum momento do futuro você vai usar aquela informação. Bem verdade. E aí, em relação, acho que isso é um ponto interessante, como que a dinâmica muda à medida que a empresa cresce, né, do Seed ao Series A, Series B. E eu acho que uma coisa interessante é como é que a interação da área de finanças também com outras áreas e como isso evolui. Então, acho que no começo acaba tendo área de custos, às vezes até legal junto, e depois e payroll, então às vezes até people, ou uma área de payroll, mas de people lá dentro. Como que isso evolui à medida que a empresa cresce? Como é que foi também no teu caso, você que empreendeu, e como é que foi isso na vida real com você? Cara, vou falar um pouco da minha experiência, assim, no caso da beleza. Então, no caso da beleza, o que eu falei há pouco de ter um CFO só a partir do momento em que a empresa já está num patamar maior, aconteceu na minha experiência. Então, no caso da beleza, quando teve o Series A, que foi em 2011, eu era o COO, porque como eu sou formado em engenharia, eu tocava saque, operação, toda a parte de logística. Era essa a minha função. Né? Apesar de ter vindo de banco, né, eu trabalhava com isso. Quando a gente teve o Series B, que foi em 2012, aí mudou muito a relação e o nível de reporting que a gente tinha com os fundos. Né? Os cheques foram maiores e o nível de atenção que o fundo dava para a empresa justificava ter alguém que cuidasse disso. Então, nessa hora eu saí como COO, a gente trouxe um novo COO e aí eu assumi como CFO. Então, o que eu vivi de relação com outras áreas foi, é o que você falou, no começo, finanças geralmente pega todo o resto, né? Do tipo, porra, pega facilities, pega RH, pega legal, etc. O que sai primeiro, que eu vi, é RH, a parte de payroll fica, geralmente em finanças, aquela pessoa do operacional faz a folha, isso continua, mas a parte de recrutamento e seleção, geralmente você monta porque o perfil é muito diferente, assim, o tipo de pessoa que faz recrutamento e seleção é muito diferente do tipo de pessoa que faz payroll, né? Apesar de, né? Mas são coisas totalmente diferentes. Então, assim, e aí, evoluindo mais para frente, você vai montando, mas geralmente continua, assim, porque legal, a não ser que você monte um departamento de legal, a área que mais toca isso, contratos, tem a ver um pouco com a parte financeira. Então, na minha experiência, continuou embaixo de finanças. Uma coisa que eu vejo também, não sei se é muito a tua pergunta, mas eu acho interessante comentar, é a relação de finanças com as outras áreas da empresa e onde que isso pode ajudar. Então, assim, isso é uma coisa que, geralmente, assim, finanças trabalha... Eu repito uma frase que eu acredito muito, que é a seguinte, que é finanças, por ser centro de custo, geralmente, finanças não consegue evitar as notícias ruins, né? Finanças, se alguma coisa ruim vai acontecer, finanças não consegue evitar. Mas finanças consegue evitar a surpresa ruim. Então, a diferença de surpresa e notícia é o tempo em que aquilo acontece e o tempo que você tem para reagir. Então, assim, se o teu caixa acaba no mês que vem, porra, certamente era uma coisa que dava para ter visto 6, 7 meses antes. É muito difícil ter tido um evento em um mês que secou o teu caixa. É um processo que vai se degringolando e alguém de finanças consegue sinalizar, levantar uma bandeira e falar, olha, daqui a 8 meses, nosso dinheiro vai acabar. Né? E isso parece uma coisa
óbvia, né? Fala, pô, mas qualquer um sabe, mas na prática não acontece. Na prática, às vezes, muito empreendedor tem surpresa ruim, aquela coisa que vem e explode na cara dele e fala, puta, agora eu tenho que parar o que eu estou fazendo para cuidar desse incêndio aqui de finanças. Então, nesse sentido, eu acho que, primeiro, a parte de essa interação de finanças, aí é muito realmente com o CEO e com o corpo diretivo de sinalizar desvios em relação ao plano. Eu não estou nem falando da situação de Covid, que é uma situação muito atípica, que a coisa mudou toda, mas mesmo em relação num mundo normal, é muito difícil a empresa seguindo o plano. Assim, quem fala que segue o plano e acerta a projeção todo mês, ninguém eu acho que acerta, né? É difícil, para cima ou para baixo, e geralmente é para baixo, né? Que a realidade acontece. Então, isso, finanças tem uma relação muito próxima com o corpo diretivo de sinalizar. A outra coisa que eu vejo que ajuda bastante é na parte de vendas, né? É uma interface legal entre finanças e vendas, finanças ajudar a questão de ideias de precificação e de modelos de negócio que possam trazer fontes de receita diferentes. Falando de, porra, a empresa que vende uma assinatura, se ela pode ter algum modelo diferente, ou prover benchmark de outras empresas que estão precificando diferente. Geralmente, o pessoal do comercial está muito ali na ponta tentando converter, e aí, às vezes, finanças traz algum insight que possa ser útil para ajudar no modelo de precificação. Então, e eu acho assim, essas interações entre a equipe de finanças e as outras áreas quebram um pouco aquele paradigma dos caras, puta, são os caras roda presa que não vão deixar a gente fazer nada, só vão dizer não para tudo e que não tem orçamento para nada. Isso é a visão anos 80, 90, assim, é o xerifão, sabe? O cara, não vai gastar, não sei o quê. É diferente, tem que ter os números, mas eu acho que também tem um lado muito pró-business de falar, pô, vamos aqui debater uma ideia, vamos propor uma coisa nova, a gente está vendo isso, ou então a gente está vendo tal cliente tendo uma adesão maior. E isso, eu acho que esse tipo de intercâmbio de ideia com equipes que são fontes de receita, né, são front-end e não back-office, é muito saudável, é muito salutar. E isso vale a pena ter esse tipo de conversa entre as áreas. Não é tão óbvio, não é tão comum acontecer, mas é algo que eu vejo que agrega bastante valor, cara. Não, legal. Acho que tem bastante pergunta aqui no chat. Eu quero. Vamos lá. Tem um que é bem interessante. Como você gerencia investimento versus caixa? Aí a pergunta, para nós que tivemos investimento em dólar, você investiria em dólar ou traria tudo para real? É uma pergunta. Cara, essa pergunta é uma pergunta difícil de responder, né? Tem uma frase de economista que os caras falam que como é que o câmbio foi inventado só para provar que os economistas estão sempre errados, né? Então, assim, eu que sou engenheiro, quem sou eu para conseguir cravar se o dólar vai subir ou vai descer? O que eu acho, assim, de novo, por experiência também, vale a pena você trazer. De novo, aí é mais o que a gente está fazendo, né, nas empresas que têm investimento offshore. A gente está tentando trazer para cobrir mais ou menos os próximos 3, 4 meses de burn que a gente teve nos últimos meses e está deixando o resto fora. Tem N questões, você pode falar, puta, teu liquidation preference, $100, se não é, etc. Mas a gente vai entrar numa discussão aqui que é quase astrologia, assim, do tipo, ninguém sabe muito bem para onde vai o câmbio. Eu acho que o mais racional é isso, é você ir trazendo aos poucos, de 3 em 3, valores que cubram os teus próximos 3 meses de consumo de caixa aqui no Brasil. O resto, deixa lá fora. É o que a gente tem feito em algumas das empresas que eu estou ajudando. Entendi. Interessante. Tem outra aqui do chat. Quando é um bom momento para implementar um processo de budget estruturado? Prefere trimestral ou anual? Quais pessoas envolver e como conduzir? Uma boa pergunta aí. Obrigado para quem mandou. Eu penso que o processo de budget, de orçamentação, ele é muito importante.
Assim, eu acho, tem que ser, na minha opinião, não precisa ser a coisa mais complicada do mundo, não precisa você ter um full-blown modelo com cash flow e com balanço projetado, mas um budget básico, pelo menos de DRE e pelo menos você entender o teu business em relação às premissas de dias de contas a pagar e dias de contas a receber e dias de estoque, caso você tenha produto, vale a pena fazer desde o começo. Assim, eu vejo pessoalmente você tocar uma empresa, assim, deixa eu tentar refrasear. É muito importante para as empresas que já estão faturando você pilotar o teu negócio com base no DRE. É temerário você sair contratando ou você sair gastando em AdWords ou em Facebook ou investindo em produto sem ter uma previsibilidade. Então, nesse caso, eu acho que o modelo tem que ser mensal. Eu tenho feito isso em uma das empresas que eu ajudo. Tem sido extremamente valioso para a gestão, que é o quê? A gente, aconteceu isso ontem. Ontem foi o dia 5, a gente fecha o DRE do mês anterior, então até o 5º dia útil do mês, nesse caso a gente até fez antes nessa empresa, e aí puxa já uma reunião com a equipe de marketing, é uma empresa B2C, para poder reajustar o orçamento do trimestre, né? Então agora a gente está, abril foi o primeiro mês do segundo trimestre, com base no que aconteceu no primeiro mês. Então, assim, esse tipo de disciplina, e aí puxa com o CMO mesmo, a reunião é entre CFO e CMO para poder ver os números. É um exemplo de que eu acho quase impossível você tocar um negócio sem ter um budget mensal desde o começo do negócio. Eu acho, e quais áreas envolver? Geralmente você tem que envolver vendas, né, a equipe comercial, você tem que fazer um build-up de receita. Então, são premissas básicas, tipo, pô, quantos clientes eu vou ter? Qual que é o meu ticket médio? Qual que é o meu ciclo de venda? Quanto tempo demora? Qual que é o meu churn mensal? Beleza, então mais ou menos com isso eu tenho uma noção de receita. E aí também tem que ter uma noção. Aí geralmente são os founders mesmo, qual que é a equipe que a gente tem? Como é que é o plano de contratação ao longo do mês? Qual que é o salário médio? É uma coisa que ela não é muito complicada de fazer, e você ter um negócio meio mal feito é bem melhor do que você não ter nada, tá? É tipo você voar um avião sem nenhum tipo de instrumento. Tem dia que você vai estar lá, o céu vai estar aberto e beleza, a coisa vai acontecendo. Mas tem dia que vai estar nublado e que, se você estiver voando sem instrumento, que no caso é o budget, é muito perigoso. Então, assim, eu recomendo desde o começo, mensal. Se você vai entrar em um processo, ou já está uma empresa um pouco maior, aí vale a pena ter um modelo com cash flow e com balanço, que não é todo mundo consegue fazer e tal, mas uma DRE, assim, vale a pena. E vale a pena também, recomendo fortemente, ter uma reunião, uma rotina interna, disciplina mesmo de ter todo mês, uma reunião de batimento, do tipo, porra, virou um mês, aconteceu, a gente tinha projetado isso no mês passado, aconteceu isso, e conversa o que vai ser feito. Gerenciar business em cima de DRE, startup em cima de DRE, é uma coisa boa, assim. Você sabe, eu tinha que gastar 12% em marketing, estou gastando 35%, é bom você entrar no detalhe e falar, puta, meu CAC tá estourando. Aí você vai cavucando, né? Porque você pode, a beleza de uma DRE é que você pode colocar uma startup que tem 6 meses de vida, ou a Petrobras, né? Tudo cabe numa DRE ali. E aí você consegue ir vendo muito bem aonde que está o teu problema. Então, eu sou um forte defensor de ter os números, de ter o controle, de ser disciplinado, de ter as rotinas de reunião mensal para fazer batimento projetado versus realizado. Pô, legal. Eu acho que vale a pena até a gente dar um double clique nessa questão, que a gente falou muito de DRE, e de fato é algo que, para pensar, você está vendo, beleza, quanto que de fato foi gasto e quanto de fato estava orçado, legal. Mas tem saída de caixa, que é diferente de competência e caixa. E aí tem, dependendo da empresa, o fluxo, o ciclo de caixa é completamente diferente do ciclo de competência. Eu acho que vale a pena a gente dar um double click nisso e como que você vê, como que não perder controle disso, e como isso muda, B2B, B2C ou por indústria, SaaS, Marketplace, Fintech, se isso muda, se existe alguma linha em comum, quais são os seus conselhos nesse sentido? Puta, ótima pergunta. E muda, assim,
voltando na resposta da pergunta anterior, né, de como montar a equipe, repara que desde o começo, desde o seed, eu recomendo que tenha alguém olhando contas a pagar e contas a receber. Que são as duas contas, junto com o estoque, são as contas principais do capital de giro. O capital de giro, assim, eu não sei muito bem, talvez seja redundante, mas só para relembrar, o capital de giro ele é basicamente as contas do ativo circulante menos as contas do passivo circulante. Basicamente, para uma empresa que tem estoque, é o contas a receber mais o teu estoque menos o teu contas a pagar. E aí, mês a mês, a variação desse valor é uma saída ou uma entrada de caixa. Então, o que eu acho, Ariel, que é super importante é o seguinte, tem algumas particularidades. Primeiro, empresa de produto. Você tem que ter um cuidado violento em relação a estoque, porque estoque é dinheiro parado. Então, geralmente, eu já vi isso acontecer, é temerário e vale a pena ser discutido, porque eu já vi isso acontecer. Então, eu gostaria que isso não acontecesse com ninguém, porque é ruim. Que é o seguinte, o empreendedor vai e levanta o dinheiro com fundo com base em umas premissas de venda X, beleza. E estou falando isso no mundo sem Covid, tá? No mundo rodando normalzinho. Só que aí é uma empresa de produto. E aí quando você começa a ter aquela reunião de produção, do tipo, você fala, pô, beleza, quanto que a gente vai colocar na fábrica? A fábrica tem lead times, tem que comprar, sei lá, embalagens, tem que comprar um monte de coisa, insumo, etc. E aí o que acontece é que às vezes a projeção de venda está muito puxada e você fala, bom, eu preciso do produto, porque sem um produto eu não vou conseguir vender. Então e às vezes você se estoca demais e depois você precisa do dinheiro e ele está travado em estoque e às vezes acontece a situação do estoque ter validade, o produto ser perecível, entra num ciclo terrível de você estar com o teu dinheiro parado ali dentro. Então, o que eu recomendo nesse caso para empresas de produto, não sei se tem alguma aqui, imagino que sim, mas é ter uma reunião entre comercial e financeiro, do sentido de, qual que é a nossa curva de venda realmente, que a gente acredita no modelo mais conservador / pessimista que a gente vai vender. E aí, com base nisso, produzir, tá? Então, para não sobreestocar. Mas voltando na questão das contas de balanço, basicamente, assim, para a empresa SaaS, também vale um comentário, que tem algumas empresas SaaS que vendem um modelo por ano. Então, às vezes, o cara compra um ano de serviço, paga na cabeça, e aí você vai prestando serviço durante os próximos 12 meses. Então, você buca a receita, né, ao longo da competência do serviço, ao longo dos 12 meses, mas você já recebeu aquele caixa. Então, o teu DRE ele vai começar a descolar do teu cash burn real. Então, eu acho que na reunião de batimento, ali no business plan, você tem que ter o básico do básico, é você ter, para simplificar, tá? De novo, eu acho que não vale a pena complicar as coisas, elas podem ser mais simples, mas o básico, para você ter uma gestão que seja mais fidedigna do regime caixa, que é o regime que realmente importa, tá? Você ter o DRE, você ter mês a mês a tua posição de capital de giro, ou seja, você ter quanto que foi teu contas a pagar, quanto foi teu contas a receber e quanto foi teu estoque. E você ter também, caso a tua empresa esteja nesse momento de investir e você esteja buscando como CAPEX, ter a posição de CAPEX. Grosso modo, tem outras coisas, tá? Mas grosso modo, com isso, você consegue reconstruir a tua variação de caixa mês a mês e consegue gerenciar bem melhor. Qual que é o catch desse negócio? Você vai ter que se disciplinar, como CEO, como head de finanças, a ter a informação. Isso é uma coisa que eu vi que não é tão trivial. Você chega na empresa e fala assim, quanto é contas a pagar hoje? Muitas vezes não é um negócio tão trivial, muitas vezes não tem. E esse tipo de processo vale a pena implementar desde o começo, do tipo, pô, não, eu tô aqui rodando meu time de finanças e aí dia a dia ou semana a semana a gente tem a posição do contas a pagar, do contas a receber. Vira o mês, a gente consegue reconciliar a caixa. E aí isso eu acho que é o mínimo para você ter o controle do regime que realmente importa, que é o regime caixa. Qualquer empresa que quebra, ela quebra no regime caixa. Nenhuma empresa quebra no regime de competência, né? É uma frase clássica de finanças que é super verdade, né? Muitas vezes você está dando prejuízo pra caramba, mas você já está com o teu estoque pago, então o teu COGS é não caixa e o teu regime caixa tá beleza.
puta, beleza, seu capital de giro está caindo e você está compensando o teu burn do regime de competência com a redução do teu estoque. Tá tudo certo. Mas tem que olhar o regime de caixa. Eu acho que foi uma boa adição aí à pergunta. Legal. A gente já está com 2 perguntas em relação ao runway, então deixa eu colocar aqui. A primeira é, em que frequência precisamos atualizar o nosso runway, planning versus plan? E a outra é, operar com runway curto pode causar disrupção operacional. Desacelerar uma empresa que está acelerada, pode gerar insegurança nos colaboradores, reduz o poder de barganha com novos rounds. Para uma empresa que queima caixa, qual o threshold seguro de runway para levantar um novo round? Levantar equity para 18, 24 meses ou mais? Acho que isso é interessante. Boas perguntas mesmo. Em relação à primeira pergunta, com qual frequência precisamos atualizar o runway? Todo mês. Então, na virada do mês, você checa quanto está o teu runway. É bom revisar as tuas premissas, as tuas projeções com base no último mês. Você vai sentindo ali o pulso. Voltando no começo do call, aquela rotina de KPI diário, você ter o pulso, você vai sabendo já como está a tua empresa. Não é aquela surpresa no final do mês, alguém vem com o número. Então, por isso que eu acho interessante você ter uma rotina simples, mas que todo dia você tem o pulso ali de finanças, como está indo as vendas, o básico, tá? Mas, respondendo a pergunta, todo mês. Em relação à segunda pergunta, operar com runway curto, de fato, é um problemaço. O que acontece, o que eu vejo que eu já vi acontecer e é muito ruim, o que acontece é o seguinte, o runway curto e o medo de dar ruim, ou especialmente em tempos agora que a gente está com o mercado de VC muito mais receoso e muito mais fechado, é o que eu chamo de o buraco negro. Assim, você chega perto demais do buraco negro, ele te suga e ele te mata, né? No sentido de, o que eu quero dizer? Com o runway muito curto, a cabeça do CEO, ele para de pensar. Não tem como ser diferente, é psicológico. Eu já vi isso, infelizmente, algumas vezes, e é algo que eu trabalho duro para tentar evitar, porque eu sei como a história acaba e é sempre muito ruim, que é cabeça do CEO com o runway curto, a pessoa começa a se preocupar só com finanças, só com puta, não posso gastar isso, não posso gastar aquilo. E aí para todo o resto, para inovação, para produto, para o foco em vendas, etc. Então isso é uma coisa que é basicamente o beijo da morte ali na startup. Se isso acontecer, praticamente game over. Então, o que deve ser feito? Deve ser feito um planejamento para você não cair na vala de runway muito curto. E quando eu quero dizer runway muito curto, eu estou falando hoje em dia, no mundo que a gente está, runway de menos de 6 a 8 meses. Isso já ali é o limite para você começar a ser sugado pelo buraco negro da preocupação. E parece uma coisa pequena, mas não é. O psicológico da pessoa de ficar pensando o que eu vou fazer, o que vai acontecer, essas pessoas eu contratei, vou ter que demitir todo mundo, etc. Entra numa vala que é muito difícil sair. Ainda mais no momento em que a gente está, que não está tendo tanto influxo de capital em startups, pelo menos capital de VC. Em relação ao prazo para levantar, geralmente 2 anos. Geralmente o ideal é se levantar rounds que te deem mais 24 meses de sobrevida. Eu queria adicionar então ainda um ponto nessa questão que eu acredito também muito, assim, que quando você está nessa questão do runway e do cash burn, é uma decisão super difícil. Às vezes você gastou um baita tempo para contratar a equipe, para você montar o time, etc. E você vai ter que fazer algum tipo de corte, duríssimo, assim, é um negócio que você fala, porra, é doído, as pessoas acreditaram, às vezes algumas pessoas têm opções, né, tem stock option, mas o que eu vejo, assim, você tem uma opção, tem 2 opções, né, a opção A é você sofrer no curto prazo e ter uma vida melhor no longo prazo, a opção B é você não sofrer no curto prazo e ter uma vida bem miserável no longo prazo. A opção A é melhor, tá? No sentido de que, se você está incerto em relação ao teu patamar de receita, é melhor você olhar o teu custo fixo, que geralmente, grosso modo, basicamente equipe, headcount e aluguel, e fazer um tipo de reajuste em relação à questão dessa saída de caixa do custo fixo, que é o que eu falo de sofrer no curto prazo, porque
o que provavelmente vai acontecer, eu falo isso também com alguma experiência, teve uma empresa que eu ajudo que a gente fez um corte muito violento na empresa de equipe, mas a empresa está praticamente break-even agora e a vida do CEO está bem melhor, mas foi duro para o cara tomar a decisão de cortar, no caso, quase 35% da equipe. Mas o que eu vejo primeiro, muito provavelmente a performance da equipe não vai mudar tanto, até porque o nível de receita vai ser mais baixo, então em teoria tem menos trabalho. E a vida ela do CEO, do time de fundador, melhora porque você vê que a chance da empresa quebrar cai muito, né? Então, é uma mensagem bem conservadora, mas no tempo que a gente está vivendo agora, eu acho que vale a pena passar, porque a outra opção, que é ficar sofrendo no longo prazo, ficar sangrando por muito tempo, num cenário no mercado que está mais difícil de levantar capital, provavelmente é a pior opção. Eu tenho uma história legal, um ponto para adicionar em relação a isso, que é um case que a gente fez ao Lemon, deu super certo. A gente foi um pouco criativo. Então, o que a gente fez foi, a gente propôs uma redução de salário voluntário, uma redução de salário voluntária, e teve uma adesão, assim, bem grande, uma adesão bem massa. E o que a gente fez foi que, basicamente, você estava abrindo mão do salário, você poderia ganhar em stock option mais para frente, seja no Series A, enfim. E ter esse tipo de criatividade também, eu acho que pode ser pensar assim, cara, quais recursos eu tenho em mãos aqui? Beleza, eu tenho dinheiro, eu tenho salário, mas eu tenho, sei lá, eu tenho stock option, eu tenho equity também. Pensar em todos os recursos que você tem, às vezes benefício, tira benefício, enfim, tentar ser bem criativo para equalizar essa equação. E eu acho que a equity pode ser um caminho de primeiro, time inteiro double down, fala, não, a gente realmente acredita na empresa, a gente quer fazer isso acontecer, então quem pode, faz uma redução de salário, e para a gente ajudou bastante. E a criatividade nessa hora também acho que é bem legal. Pô, legal. Tem bastante pergunta ainda aqui. Uma do Alencar foi: em quais ativos recomenda investir o caixa? Eu recomendo investir o caixa em renda fixa, liquidez para curtíssimo prazo. Assim, eu tenho algumas empresas que fizeram investimentos em renda variável. Por orientação minha, a gente desfez a posição e colocou em ativos líquidos e de renda fixa. Eu acho que a empresa já corre risco demais na operação em si. Correr risco com o dinheiro dos investidores não faz nenhum sentido. Assim. Você pode achar que a bolsa está barata, vai subir, etc. Tranquilo. Coloca o teu dinheiro pessoa física. Você tem que explicar num board por que você perdeu 10% ou 5% do investimento, além do burn, vai ficar ruim para você. Nesse caso, vale a pena você ser super conservador, porque é um dinheiro da empresa. Já tem uma exposição que é desconfortável para boa parte das empresas, que é a exposição a câmbio. Porque essa é difícil de você zerar. Hedge é muito caro, não vale a pena, provavelmente. Mas nos últimos meses, todo mundo que tem dinheiro fora do Brasil está contente, em teoria, porque subiu muito. Mas isso, de novo, não dá para você considerar como algo que vai continuar nessa tendência, porque nunca fica na mesma tendência. Então, a minha recomendação é bem firme mesmo. Eu acho que não vale a pena colocar em ativos de renda variável o dinheiro dos investidores. Legal. Felipe, só um comentário aí para tentar contribuir bem brevemente, cara. Eu também tomaria bastante cuidado com fundos que estão expostos a títulos de IPCA+, que também são renda fixa, ou então a títulos pré-fixados, e também tomaria cuidado com fundos de crédito privado. Então, eventualmente vocês podem encontrar bastante liquidez nesses fundos e parecer que eles têm baixíssimo risco, mas o risco existe e assim como o Felipe falou, seria extremamente desagradável causar qualquer tipo de cash burn relacionado à perda financeira. Então, eu buscaria um CDB plain vanilla. Assim. Concordo 100%. O bom ponto, o fundo de crédito privado, dado o potencial inadimplemento maior que vai acontecer, realmente não é recomendável e é renda fixa. Então, assim,
sendo bem direto ao ponto, assim, CDB, liga para o gerente de Itaú, fala, eu quero um CDB 100% do CDI, CDI tá horrível, mas liquidez diária, alguma coisa assim. Cara, bem conservador, mas pelo menos você não corre o risco de perder o dinheiro dos investidores, cara. Você não vai ganhar muito, mas também você não vai perder. Então, você foca na operação. Isso aí me lembra a história lá que já enfim, já faz mais de 10 anos, mas é o que aconteceu lá com Sadia e com Aracruz numa outra década, que os caras do CFO começou a brincar com derivativo financeiro durante, acho que durante 2 ou 3 anos eles tinham mais resultado financeiro do que operacional. Você fala, cara, o cara, ele montou um hedge fund dentro da Sadia, que é uma empresa que faz lasanha congelada. Até a hora que quebrou a empresa, né? Então, esse tipo de coisa é um tipo de risco. O negócio de startup já é arriscado per se, né? Você não precisa dessa dimensão adicional de risco, né? Foca na tua operação que já tem risco suficiente ali para você conseguir ser bem sucedido. Então, a minha recomendação é nesse sentido. Eu concordo e agradeço o comentário do Douglas. Pô, legal. Já 2 perguntas aqui em relação a CFO as a Service. E se você conhece, você acho que tocou isso bem brevemente lá em cima, mas conhece bons prestadores nessa área e se recomenda, que você enxerga CFO as a Service como um bom produto, como uma boa solução. Eu acho que a primeira dúvida, o primeiro ponto que tem que ser avaliado pelo time de fundadores, né, de C-level o que a gente quer de um CFO? A gente precisa de um CFO? Assim, muito provavelmente não precisa, né? No sentido de que o que o cara vai trazer? Tem que ter uma divisão clara, tem que ter um alinhamento de expectativa do tipo, o que um CFO vai fazer nessa companhia? Se é um trabalho mais de controle, de passar por uma auditoria, etc., certamente um controller ele agrega mais do que um CFO. Assim, eu vou te dizer assim, o meu exemplo. Assim, eu fui CFO da Beleza e tinha um controller na Beleza. Sobre os assuntos de contabilidade, aquela coisa, as guias, as DARFs, etc., o cara até hoje sabe muito mais do que eu. Então é um outro skill set. Agora, se você quer um cara que vai te ajudar mais na frente estratégica, mais na questão de planejar os caminhos, alguém que consiga te prover informação de benchmark de outras empresas, e especialmente ajudar em estratégia de funding, aí pode agregar, né? O que eu tenho, eu conheci algumas empresas de CFO as a Service, mas o que eu vejo é que o que essas empresas na prática elas oferecem como serviço é mais tem algumas coisas que agregam pra caramba, do tipo, se você não tem isso interno, do tipo de controle de contas a pagar e a receber, eles tentam fazer isso, mas eu recomendo fortemente que seja feito in-house, porque isso é muito importante para finanças, né? Então, nessa parte, vale mais a pena e é mais barato fazer in-house. E aí, na parte de contabilidade ou de implementar um ERP, nisso eu não acho que agrega tanto. Assim. O meu problema com empresas de CFO as a Service é que não dá para você provavelmente generalizar e dizer que todas as startups têm as mesmas necessidades, entendeu? É muito sui generis, então você tem ali que ter uma proximidade com o CEO, geralmente, para poder junto ter uma interação e poder definir o plano. Não dá para chegar com um produto de prateleira para uma empresa de energia e vender a mesma coisa para uma empresa de, sei lá, de consumer, né? Então, não sei. Eu acho que em alguns pontos pode ajudar de estruturar, mas acho que o primeiro ponto é ter expectativa alinhada do que você precisa. Muito provavelmente um controller seja melhor do que uma empresa de CFO as a Service. E se você precisar de um CFO mesmo, checar se não vai vir com uma solução pronta que vai gerar uma frustração, do tipo, porra, eu precisava ter conversa, eu precisava discutir estratégia, e o cara está me empurrando aqui um processo que ele faz para todas as empresas iguais. Então, isso é uma crítica ao modelo. Boa. Legal. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Acho que seria legal. O Diego perguntou aqui, Felipe, sobre Venture Debt. Então, um pouco como é que você pensa sobre o assunto. E daí já queria aproveitar essa pergunta para, na sequência, a gente chamar o Davi e o Fernando do Itaú BBA
para compartilhar também com a gente, enfim, algumas possibilidades de dívida. Acho que ajudar também a turma aí a pensar mais sobre dívida, mas acho que antes até deles falarem, seria legal você também falar um pouquinho como é que você pensa para as empresas que você tem ajudado. Tá. Bom, depende, né? Acho que não tem uma resposta preto no branco, depende da situação. Eu acho que o principal os dois principais prós de Venture Debt são, primeiro, a questão do dinheiro, que você vai basicamente usar para aumentar o teu runway, né? E o fato de você não ter diluição no teu cap table, que às vezes é um problema bem sério mesmo. Já vi também situação em que a startup não consegue levantar um round subsequente porque os fundadores já estão com uma porcentagem tão pequena que os fundos falam, puta, esse cara não tem skin in the game suficiente para estar motivado. Então, nisso ajuda. Mas eu tive algumas experiências assim de contatos com empresas que oferecem venture debt. Quais são os yellow flags que eu gostaria de levantar, e também depois eu até queria ouvir o pessoal do Itaú aí para aprender mais com eles. Mas o primeiro ponto é você usar o dinheiro do venture debt para poder financiar o teu OPEX me parece meio perigoso, no sentido de que, pô, a chance, assim, é melhor você fazer um corte para reduzir o teu burn, por mais doloroso que ele seja, do que você levantar um dinheiro que vai ser queimado na operação. Então, mas, pô, Felipe, quando que eu devo, então, levantar a venture debt? Algumas situações possíveis. Situação número 1, você ter um seguro de liquidez. Então, empresas maiores, fora do Brasil, especialmente, que têm dívidas pré-aprovadas, né? Eu conversei com alguns amigos meus lá da época da Goldman Sachs, que estão nos Estados Unidos e que são CFOs de grandes empresas. Um cara falou, pô, ele é CFO de uma grande empresa, ele falou, aconteceu o Covid, eu já puxei um revólver, o revólver é uma dívida pré-negociada com o banco, puxei um revólver de 150 milhões de dólares só para deixar no meu caixa, para eu ter segurança. Está me custando uma grana por mês de juro, mas em teoria, é um seguro se o mundo acabar. Isso pode ser uma possibilidade. A outra possibilidade é você fazer algum tipo de CAPEX. Você vai fazer algum tipo de desenvolvimento específico para algum novo ativo que vai te gerar uma fonte nova de receita e que você está bem confiante que isso vai de fato funcionar. Então, isso pode fazer sentido. Então, eu acho que para financiar o PEX é muito arriscado, não vale a pena. Para financiar a CAPEX ou para ter como quase um seguro ali, pode ser. Dentro dessa questão de financiar a CAPEX, eu tive uma experiência recente lá com essas linhas novas de Covid, agora do BNDES. Está indo relativamente rápido, então se as empresas estão... E tem linhas diferentes, tem linha de capital de giro, que, se não me engano, vai até R$1 milhão, mas enfim, eles têm o que eles de fato emprestam para a empresa é com base no faturamento histórico, então eles dão um haircut nisso. E tem também linhas que são para desenvolver projetos, e eu conheci uma empresa que fez um desenvolvimento de um site, basicamente um site de uma plataforma de quase um e-commerce, usando, e levantou R$2 milhões do BNDES, tá? O outro yellow flag que eu gostaria de fazer em relação a isso é a questão de garantias e avais, né? Então, isso eu acho que às vezes acontece, tem que tomar cuidado, porque acontece que o pessoal do Venture Debt pede que o empreendedor, na física, muitas vezes, dê aval daquela dívida. Então, isso geralmente é um pouco desalinhado com os investidores, que não vão estar dando esse risco. Então, tem que avaliar bem se vale a pena. Tem empresas de venture debt que pedem até para colocar um imóvel em garantia ou colocar uma parte do dinheiro numa aplicação para eles terem isso como garantia. Então, essa questão das garantias, ela não é tão trivial. Mas o fato de você evitar a diluição é interessante. É uma daquelas situações que não tem uma resposta para tudo, mas essa questão de garantia e de aval que é dos empreendedores me preocupa, porque eu acho que
num cenário de dificuldade, ele te aproxima, você está alavancando, você está fazendo com aquele negócio do buraco negro, que você vai chegando perto e ele te puxa, você vai mais rápido se a coisa está indo mal, entendeu? Porque além da tua responsabilidade, da tua reputação com os investidores, você vai ter o teu CPF que você vai ter que recomeçar a tua vida com uma dívida de, sei lá, quantos, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais. Então, é bom ser bastante conservador sobre em que você vai usar o dinheiro. Eu acho que esse é o principal ponto em relação a Venture Debt. Não sei se é uma visão assim, não sei se o pessoal do Itaú vai ficar um pouco chateado comigo, mas eu prefiro bater a real do que ficar durando a pílula, né? Bom dia, pessoal. O Davi falando aqui. Eu estava me segurando aqui nessa 1 hora, porque primeiro agradecer o pessoal o time da Canary aqui pelo convite, é um prazer. Parabéns pela dinâmica, porque passou super rápido essa 1 hora. Achei que foi super bacana, super relevante os pontos aqui do Felipe. E eu estava me segurando porque ele falava algumas coisas e eu falava, cara, a gente pensa muito, muito parecido, assim. E estou falando tanto do ponto de vista pessoal quanto como instituição aqui, como banco, né? Inclusive gostei a hora que ele falou de aplicar no CDB do Itaú aí, podia falar no CDB de qualquer outro banco, mas enfim, fez um jabazinho aqui pra gente. Mas assim, depois eu até apresento, mas só complementando aqui para não perder o fio da meada aqui do Felipe, eu acho que pontos super relevantes, tá? Eu acho que a gente primeiro, acho que vale a pena compartilhar com todo mundo aqui que o mercado de Venture Debt é super incipiente no Brasil. Se o de Venture Capital ainda tá maturando, o de Venture Debt está nascendo praticamente no Brasil, né? Então, são pouquíssimos players, então a oferta é muito baixa. Então, acho que o empreendedor aí tem que pensar nisso, né? Quando a oferta é baixa, normalmente, aqui estou tirando o chapéu. Eu acho que as condições ainda não são tão competitivas quanto no mercado americano, né? Por outro lado, quando você olha todos os grandes cases de sucesso tomaram Venture Debt lá fora, né? Praticamente qualquer um que você pensar, Airbnb, Facebook, Uber, Netflix, Line, DocuSign, todos, né? Aqui, Nubank já tomou. Então, eu acho que é um instrumento, como todo instrumento, quando usado da forma correta, ele é bom, né? Mas aí acho que os pontos, pegando o gancho que o Felipe falou, de fato, como toda dívida, você alavanca a empresa, então você aumenta o risco da empresa, né? Ao mesmo tempo que você tem mais capital, então se a empresa crescer, você vai ter um upside maior financeiro. Se a empresa não der certo, você vai ter um downside maior, né? É o conceito clássico aqui de alavancagem, não tem diferença aqui para relação à dívida, né? Eu acho que o que caracteriza aqui no Itaú, a gente começou, depois eu falo um pouquinho aqui da nossa área. Eu sou Corporate Advisor aqui para as techs, e isso inclui startups, scale-ups e também as empresas late stage aqui, todas as empresas de crescimento exponencial. E óbvio que o Venture Debt é um produto que o pessoal pede, pergunta e tudo mais. A gente está começando a nossa, vamos dizer assim, a nossa franquia, a nossa experiência com isso também. Fizemos já algumas operações. Inclusive, a gente foi assessor, aí o Felipe comentou que ele trabalhou na Beleza na Web, a gente foi assessor na transação aí de venda e também fizemos uma operação de funding para eles também nesse estilo Venture Debt. E assim, é um conceito um pouco amplo, mas nada mais é do que uma dívida para você, ou você complementa um round de captação, né? Que, poxa, o fundo acabou de colocar dinheiro, você capta, sei lá, $1 milhão, você vai lá e pede mais $500 mil para um Venture Debt, né? Ou você pede dinheiro para antecipar uma captação no meio de um round. Então, em vez de você trazer um cara no seu cap table novo, você vai lá e complementa com uma dívida, né? Eu acho que o conceito é esse, né? Instrumentos, a gente pode depois entrar um pouquinho, mas pelo menos aqui no Itaú a gente faz de uma forma bastante simples, tá? Não tem muito segredo, é uma CCB, é um crédito, é uma cédula de crédito bancário, tá? E eventualmente não, normalmente o que vem casado é que, como o Felipe comentou, é uma dívida que não tem diluição, mas normalmente ela tem um kicker, né? Um kicker financeiro. Por quê? Porque é aquela história, é uma operação com perfil muito mais arriscado para o credor aqui, para o banco. Claro que vai depender do estágio da empresa, vai depender do tamanho da operação, prazo e também, eventualmente, de garantias que a empresa consiga
dar aqui, ou os sócios consigam dar para o banco. Mas normalmente uma linha, é um capital mais barato que o VC, mas é mais caro que uma linha tradicional de banco, né? Então, eu acho assim, tentando resumir aqui, eu acho que é um instrumento super valioso, mas concordo com o Felipe, tem que tomar cuidado, tem que pensar com calma, tem que se planejar. E aí, putz, todos os pontos que o Felipe colocou aqui, assim, sensacionais, assim. Tem gente que trabalha com um runway de caixa de 45 dias, nunca teve um relacionamento com o banco, assim, de bater um papo, abrir os negócios, abrir os números, para onde vai, para onde vem, e aí tenta bater na nossa porta querendo um venture debt, para resolver um problema que está na porta, né? Esse tipo de coisa, eu acho que o Felipe falou bem, é o beijo da morte. Eu acho que não é só para as empresas de tecnologia, é para qualquer empresa, né? Acho que liquidez, o que quebra as empresas é liquidez, normalmente, né? Como o Felipe comentou, ninguém quebra por, não estou dando lucro, minha DRE não está boa. Você quebra porque você não tem caixa, né? Então, tentando responder aí, eu acho que é um instrumento bom, mas como todo instrumento aí, inclusive os derivativos que o Felipe comentou aí do pessoal do passado aí que fazia frango e quis virar banco, quis virar hedge fund, eu acho que como os derivativos, o venture debt, se for bem utilizado, é muito bom, se for mal utilizado, vai ser muito ruim. Pergunta rápida, Davi, você falou um pouco de custo, né, que do venture debt ser uma dívida mais cara, mas ela é uma dívida mais cara all-in, considerando o kicker, ou é uma dívida mais cara em termos de taxa de juro também? A gente sempre olha o all-in, né, Henrique? A gente é sempre bastante transparente, assim, como essas operações a gente acaba montando a 4 mãos com a empresa, tá? Então a gente senta, vê projeção, qual que é o melhor KPI, assim, para alinhar o interesse. O kicker, na verdade, existe para quê, né? Porque se eu fosse cobrar só em juros, um spread sobre o CDI, né? Como é que as empresas maiores, vamos dizer assim, as empresas já estabelecidas, aí, elas tomam dinheiro? Elas tomam um CDI mais um spread do banco, né? E a remuneração do banco está nesse spread. Se a gente fosse cobrar de uma startup todo o custo de capital, do risco que existe, do modelo que a gente tem de risco aqui, a gente ia cobrar um valor que não ia fechar a conta, né? Você vai falar, cara, eu não consigo pagar. Vai chegar a época da parcela aqui, eu não vou ter dinheiro, ainda não vou estar gerando caixa, ainda não vou ter produto, ainda não vou ter um revenue stream aqui para pagar. Então, o que a gente faz? O kicker é uma forma de você aliviar ao máximo aqui o custo de juros, né, da parcela, da PMT, e também alinhar os interesses. Então, aquela história, se não der certo o negócio, o banco não vai receber essa remuneração. Se der certo, poxa, a empresa vai ficar feliz, vai estar todo mundo feliz, pensando em crescer, em investir mais, em tomar mais recursos de investidor, fazer eventualmente até um IPO. O caso, acho que da Beleza da Web é bem feliz, assim. E aí o banco vai participar de um pedacinho aqui desse sucesso, tá? Então o kicker serve para isso, tá? É um kicker normalmente financeiro. E como eu falei, a gente monta a 4 mãos com a empresa. Então, esses dias a gente estava falando, pode ser sobre receita, pode ser sobre... Só tem que ser um KPI, assim, fácil de olhar, fácil de aferir, né? Mas podemos fazer sobre geração de caixa, podemos fazer sobre receita, aquilo que fizer mais sentido para a empresa, tá? A gente tem bastante liberdade. Esses dias eu estava falando com um cara que é um marketplace, e ele falou, cara, minhas margens são super justas. Se você me cobrar aqui um pontinho, 2 pontinhos da minha receita, eu estou praticamente entregando metade da sua margem. A gente falou, pô, é verdade. Vamos tentar ajustar na margem? Então, assim, a gente tem liberdade, e quando a gente fala do custo mais alto, Henrique, é no all-in, tá? A gente faz uma simulação e fala, cara, se tudo der certo, essa dívida vai ter te custado tanto, né? Entre juros e mais o kicker. Tem que ser algo abaixo do custo de capital do VC, obviamente. Mas não tem jeito, né? Vai ser algo mais caro do que sei lá, uma linha do FINEP, por exemplo, tá? Então não tem jeito. Fica nesse meio do caminho. É uma dívida, vamos dizer assim, uma dívida híbrida, vamos colocar aqui. Se você puder explicar um pouquinho mais de detalhe o que é o kicker, talvez não seja claro para todo mundo. Cara, o kicker é algo super simples, tá? Como eu comentei, é uma side letter. Então, a gente vai assinar um contrato de empréstimo tradicional, como qualquer outro banco tem, uma cédula de crédito bancário, em que vai ter lá valor de principal, juros tal, e as parcelas. Essa é a parte, vamos dizer assim, fixa da operação, né? Então, vai estar lá
Poxa, o banco vai fazer jus a uns juros de CDI mais um spread, né, ao ano. Né? Ou pode ser uma operação pré-fixada, enfim. Aí vai do planejamento de cada empresa aqui. E junto com a CCB, a gente assina um documento super simples, que tem 6 páginas, que é exatamente isso. Que é um documento que fala o seguinte, exemplo, né, vou dar um exemplo prático aqui. A gente fez um kicker sobre receita. Então, se você atingir determinado nível de receita, ou sei lá, olhando para a sua receita do ano passado, né, a empresa, sei lá, faturou 10 milhões. A empresa, se a empresa fechar com 15, eu vou pegar esse delta, vou aplicar um percentual que está pré-estabelecido nessa carta e vai ser cobrado um FII anual que a empresa tem que pagar para o banco como esse kicker. Tá? Então, se for uma operação de 3 anos, normalmente a gente faz 3 medições no final de cada ano. Tá? E isso é no conceito de linha d'água, né, Henrique? Então, o que significa isso? É igual, sei lá, igual os fundos de investimento cobram taxa de performance, né? Então, se a empresa eu começo com a linha d'água em 10, aí no primeiro ano da operação onde eu vou medir está em 15, beleza, faz jus ao kicker, né? Ou seja, é um FII financeiro que é pago para o banco. Aí vamos supor que no segundo ano a receita da empresa caiu para 13, por exemplo. A empresa não tem que pagar kicker sobre os 10 para os 13, porque ela já pagou sobre os 15. Então, o referencial vira a maior medição, né? Isso é bacana, porque, no fundo, a ideia é partilhar, como eu falei, do sucesso. Então, se eu já cobrei sobre os 15, não faz sentido eu cobrar o delta sobre os 13. Então, eu só vou fazer jus de novo no kicker se, em algum momento da medição, aquele KPI estiver acima da linha d'água, que, no caso, aqui no meu exemplo, é 15, tá? Mas, no fundo, é isso, tá? É uma despesa financeira aqui de assessoria, tá? Então, não dilui, como o Felipe comentou, acho que o principal valor econômico desse tipo de operação é que não dilui o cap table. O que o Felipe falou é muito verdade. A gente tem visto, assim, especialmente agora na crise, várias empresas que têm um super negócio, super bacana, mas o cap table está impedindo uma captação, tá? Infelizmente, os founders, o pessoal que toca, né, os rostos das empresas já estão muito diluídos e os fundos falam, cara, até queria botar mais dinheiro, mas se eu te deixar com 3, 4, 5% da empresa, eu acho que você vai começar, enfim, você vai pensar em outras coisas. E aí enfim, a gente está vendo esse tipo de impasse. Então, a gente vê que você cuidar bem do cap table ao longo da vida da empresa é muito importante, né? A gente vê muita gente chegando aí nos estágios Series C e Series D com uma empresa super bacana, enorme, mas com uma fatia de um bolo grande, mas uma fatia muito pequena, né? Ao mesmo tempo, a gente vê outros casos em que a empresa foi um pouquinho mais comedida, sacrificou um pouquinho de crescimento que ele podia ter tido para fazer bootstrapping, eventualmente negociou uma dívida com um parceiro, um banco. A gente tem um caso super emblemático de um unicórnio que os founders conseguiram chegar na hora de captar um dinheiro com o SoftBank, por exemplo, um cara super grande, mas eles tinham 70% ainda da empresa, né? Então isso muda muito, tanto no bolso dos acionistas, obviamente, quanto na organização da empresa. Então acho que a grande atrativo aqui da forma como a gente tem feito esse tipo de coisa é isso, né? O banco não costuma pegar warrants ou querer entrar no cap table da empresa, tá? A gente faz um kicker financeiro, que a gente chama aqui. A liquidação dele é financeira. Como é que a gente está de tempo aqui, Henrique, até para A gente tem mais uns 10 minutos. Isso, temos mais uns 10 minutos, mas acho que, enfim, acho que também a conversa acho que pode acontecer. Legal. Depois, posso conectar se a turma tiver alguma pergunta. Então, deixa eu só complementar o Davi aqui. Bom dia e prazer. Super bacana ouvir o Felipe. Eu sou o Fernando, aqui do Itaú BBA. Eu sou da área comercial do time, sou regional responsável aqui por São Paulo. E junto com o time do Davi, como eu falou, Corporate Advisor aqui, então ele faz um papel para a área comercial, de forma transversal, que você imagina que o comercial, eu entendo aqui o relacionamento com vocês, com as companhias. É quem está ali no dia a dia, quem defende o crédito dentro do banco aqui, conhecendo o modelo de negócio de cada um de vocês e explicando muito bem o modelo de negócio. Acho que principalmente quando a gente fala aqui dessas companhias, a gente tem que vender assim, mas no detalhe o modelo de negócio. Então, eu só queria dar um recado muito legal, assim, muito rápido até,
O que a companhia precisa entregar para o banco avaliar desde as suas necessidades de serviços básicos até uma dívida quando a gente for falar de um venture debt, né? Então, acho que é importante isso. E casa muito com o que o Felipe falou, quer dizer, é você ter uma organização financeira muito bem feita. Pensa que você, para vender, fazer o pitch para um VC, para captar dinheiro, tem toda uma lógica lá de preparação de um deck, de fazer contar do modelo de negócio, explicar quem é o founder. A gente vai dar muito mais valor, igualmente um VC dá, para quem é o founder, para o modelo de negócio, a capacidade de pivotar o modelo de negócio, a capacidade de total addressable market desse negócio, como é que está o produto. Então, a gente vai olhar todas as métricas, que eu nem preciso falar para vocês, vocês são muito mais especialistas do que a gente, vai olhar métricas, KPIs. O financeiro vem na sequência. Estou falando pré-Covid porque eu acho que a dinâmica e a lógica mudam um pouco. Você pega os grandes investidores, como um SoftBank também, ele próprio já começa, a dinâmica de queimar a caixa já está ficando um pouco diferente, mas tirando isso do jogo aqui, a gente dá muito mais valor para toda a capacidade da companhia e os founders do que o financeiro em si naquele momento. Agora, a gente precisa olhar para frente. Então, ter um financeiro bem organizado, como o Felipe falou, com capacidade de fazer um budget muito legal, de projeção, de que mercado que ela endereça, quem está no cap table da companhia, a gente vai olhar tudo isso para falar em dívida, por exemplo. Agora, em produtos, o que uma empresa precisa ter quando está começando, seed até as diversas séries dessas companhias? Vai precisar ter uma conta corrente aberta rápida, que eu sei que a dor de vocês, a maior parte é abrir um relacionamento de uma forma rápida, ter um cartão de crédito para pagar um AWS, para pagar um Google, para pagar Facebook, para fazer o básico do básico. E muitas vezes tem essa dor ali de ter um cartão de crédito. Então, a depender do estágio de vida da empresa, o mais básico aqui para vocês é o que é importante. E é o que a gente quer suportar aqui essas companhias, tá? E aí, conforme ela vai evoluindo, obviamente, a gente vai adicionando produtos e estruturas que são diferenciais para a companhia. Exemplo, derivativos, que é uma coisa que ficou um ranço muito forte do passado pelo mau uso, mas é um instrumento fundamental. Alguém perguntou, deixa o dinheiro lá fora ou trago o dinheiro para cá? Eventualmente, você não precisa trazer o dinheiro para cá, mas você pode aproveitar o momento de dólar, como o Felipe falou, economista nunca acerta dólar e precisa ser humilde pra caramba para falar isso e toda hora tá revendo projeção, mas fazer uma trava, por exemplo, de um patamar de dólar, e não de tudo, mas travar um pouco, fazer um NDF, fazer uma trava de câmbio para proteger esse ganho financeiro, esse dólar, é uma coisa interessante. Captar recurso. Qual garantia? Qual aval? O Felipe falou do aval. Por que a gente pede o aval dos founders aqui, tá? Eu acho que tem uma assimetria, muitas vezes, a depender do cap table. Um fundo não pode dar aval, ou um outro sócio que não vai dar aval, mas o que nós pedimos de aval não tem relação só à execução do aval em si, ou às vezes do valor do aval. Tem founder aqui que, se você olhar a conta bancária dele, não tem dinheiro. O que adianta o aval dele? Eu vou executar o aval dessa... É o commitment, é o compromisso do founder aqui com o negócio, é o quanto ele acredita no negócio, que a gente acaba colocando aval pelo interesse, para unir os interesses, tá? Então, é muito nisso. Avaliação de garantia, se vai olhar imóvel, se vai olhar recebíveis, acho que então a gente vai olhar cada modelo de negócio para entender se aquela garantia é viável. Eu tenho uma série de companhias aqui, que é a Canary Invest, que a gente tem relacionamento. E só para falar bem rápido também a questão de como é que o Itaú está preparado para fazer isso. Vocês sabem que a companhia tem vários tamanhos e várias fases, então muitas vezes a primeira porta de entrada vai ser o varejo, é uma agência do Itaú, né? Às vezes o founder vai lá numa agência, abre uma conta e começa a ter dor ali com o gerente da agência. Então a gente está dentro da estrutura do Itaú BBA aqui organizando muito isso, inclusive a interlocução com o time do varejo para tentar, obviamente, apoiar. Eles também estão se organizando muito bem para atender e entender a linguagem das techs. Mas muitas vezes aqui a gente puxa esse relacionamento inicial, mesmo na primeira fase da companhia. Tô vendo a Júlia ali da Tribe, a gente abriu a conta com o Matheus aqui, logo no início, o Matheus tinha um PowerPoint lá e o dinheiro lá fora para
para aportar na companhia. A gente abriu a conta e já fez até o derivativo para proteger o dinheiro que ele tinha lá antes de internar esse recurso. Então, a nossa proposta de valor é ser um banco das techs aqui, desde a fase inicial até o IPO, tá? Então, e isso junto... Eu, como área comercial, não consigo atender as mais de, sei lá, 12 mil startups, empresas, obviamente não. Então, a gente tem um time comercial no Brasil inteiro, uma organização muito bem feita aqui para atender, e com o suporte desse time de Corporate Advisor, que é o Davi, de forma transversal, passar esse conhecimento dessa linguagem que a gente fala aqui todo dia com vocês, para o Brasil inteiro, e entre os segmentos do banco. Depois, acho que vale a pena, só dei uma visão muito rápida geral aqui até pelo tempo, mas aí se quiser marcar um papo bacana só para falar de como é que o banco avalia essas companhias, como é que quais são os produtos, serviços que a gente pode prestar, e produtos e serviços quase que commodity, qualquer banco pode prover. Eu acho que o que eu queria deixar de destaque o que valoriza é relacionamento, entender o modelo de negócio, e eu acho que é isso que faz diferença. Para falar de conta corrente, aplicação no CDB, para fechar um câmbio, honestamente, de novo, qualquer banco pode fazer. Então, a gente quer se diferenciar por entender o modelo de negócio, o relacionamento, o dia a dia de troca de informações. Nem precisam lembrar que o banco existe. Mas quando tiver que usar, vai saber que tem alguém ali que entende o seu negócio e que pode te dar um apoio. O Ariel é da Lemon, a gente abriu o relacionamento da Lemon também há pouco tempo, então vamos avançar mais. A Tribe, acho que tem um monte de companhia aqui, só para citar algumas que eu pessoalmente conheço muito perto, gosto muito. A gente abriu o relacionamento com a Alicerce, com a Shopper. Com a Shopper a gente fez o Venture Debt, tá? Depois, se alguém quiser entender um pouco mais, acho que vocês fazem essas trocas aqui. A gente gosta bastante do Fábio, que é o founder lá, e a gente fez uma operação lá de Venture Debt. Tem outras aqui também que a gente gosta bastante. A gente gosta de todas, na verdade, queria apoiar todas, mas acho que é importante entender o estágio de cada uma, e a gente nunca vai fazer uma operação que não for boa para a empresa, tá? Às vezes é duro falar um não, mas vale mais um não bem fundamentado do que um sim que vai gerar um problema lá na frente. Então, a gente constrói muito a 4 mãos sempre aqui, tá? Essa é a nossa proposta. Desculpa, eu falei demais aqui, rapidamente, em função do tempo aí, Henrique. Não, tranquilo. Eu queria fazer uma última pergunta aqui até para a gente conseguir respeitar o tempo. Mas acho que só deve estar com bastante dúvida também as linhas governamentais, né, que estão sendo disponibilizadas, enfim, as linhas do BNDES, etc. Se vocês puderem explicar assim, rapidamente quais são os tipos de linha. Eu sei que ainda tem muita coisa a ser definida. Enfim, Davi, se você quiser até falar, você estava falando comigo antes, né, sobre enfim, muita coisa que ainda está sendo discutida, mas se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, tá bom. Rapidamente, por favor. Não, o Fernando falou muito bem, mas ele esqueceu de falar assim, ele é o regional comercial de todo o Potato Valley. Então, o pessoal que está no Potato Valley quiser, enfim, se aproximar do Itaú BBA, procura o Fernando, tá? Ele é o executivo comercial aqui, o rosto para vocês. Eu acho assim, Henrique, é um pouquinho, tinha até comentado contigo, que é um pouco tricky essa pergunta, porque está mudando toda hora, né? Acho que esse governo tem uma equipe econômica diferenciada e acho que eles finalmente entenderam o problema, né? Historicamente, todo mundo fala, o BNDES... Cara, na boa, o BNDES dava dinheiro só para grandes empresas, assim, dinheiro de verdade, né? Era dinheiro para JBS, enfim, para esses caras que não precisavam de dinheiro. E acho que essa era até uma crítica aberta ao BNDES, enfim. Mas, assim, para pequena empresa mesmo, cara, o BNDES sempre foi muito chato, muito criterioso. E ele usava sempre o quê? Ele usava bancos repassadores, que a gente chama. Então, o Itaú é um dos principais bancos repassadores. Mas como é que funciona isso na prática, gente? Isso aí eu estou contando como é que era antes, tá? O governo está tentando mudar isso agora. Mas como é que funciona isso na prática? O BNDES dá o dinheiro para o banco dá para a empresa. Se a empresa não paga o repassador fica com prejuízo, porque ele continua tendo que pagar o BNDES. Então, para pequena empresa, cara, o BNDES corria risco zero, assim. A não ser em linhas muito específicas, tá? Muito específicas mesmo.
Mas, de novo, estilo FINEP também. FINEP também, poxa, legal, dava aquela linha de 8 anos, a hora que ela ia te aprovar, ela falava assim, legal, mas eu quero uma carta-fiança de um banco de primeira linha. Né? E aí saía a empresa correndo atrás e tendo discussões super difíceis com o credor, porque no fundo o credor, o cara que está correndo risco, era o banco repassador. Né? Acho que agora isso está mudando um pouco. Eu acho que o principal exemplo que a gente tem aqui foi a linha de financiamento de folha que o BNDES lançou. São para empresas com faturamento até 10 milhões de reais, em que o BNDES ele corre 85% do risco e o banco que vai ser o repassador corre 15%. Então, assim, o BNDES finalmente colocou, assim, skin in the game aqui do BNDES. Isso é game changer, tá? Por isso que o Felipe até comentou que está sendo mais rápido, porque é um dinheiro que realmente está saindo do balanço do BNDES e chegando ali, e obviamente que o repassador fica com 15% do risco, mas lembrando, isso é uma linha para financiar a folha de pagamento, é desembolsada em 3 parcelas, a primeira parcela já foi, vai ter uma parcela agora em maio e vai ser mais uma parcela em junho, se não me engano. Ponto de atenção, para as empresas que faturam até 10 milhões de reais, tá? Com esse perfil, boa parte das empresas, é por isso que a gente precisa ter um trabalho, como o Fernando comentou aqui, em conjunto com o nosso banco de varejo, que são as agências laranja, né? Porque essa operação, ela foi, estou sendo super transparente aqui, gente, a gente teve até discussões de, poxa, prefiro ficar no BBA, eu vou para o varejo, a gente deu a opção para o cliente, né? Porque a gente só vai operacionalizar essa linha para quem estiver no banco de varejo, tá? Aqui no BBA a gente não tem condição operacional de fazer isso, infelizmente, tá? Mas assim, falando, acho que essa foi a principal linha na minha visão, tá? Que mudou um pouquinho o jogo. Eu vou deixar depois um link para vocês, eu não sei se todo mundo conhece, tem um link do site do governo que chama Juntos Vamos Vencer, que lá tem tudo, todas as iniciativas, o governo jogou lá todas as iniciativas de vários órgãos públicos para apoiar as empresas, os empresários na crise, tá? E aí tá até dividido lá por empresas maiores, menores, indústrias, serviços, comércio, é bem legal, tá? Eu vou deixar, eu só não consigo pegar o link agora porque é um link um pouquinho grande, não ter feito algo mais simples, mas eu circulo para vocês, se vocês quiserem divulgar aí para a rede de contatos, acho que é bacana o pessoal olhar, tá? Mas em linhas gerais, acho que é isso, está mudando toda hora, tem esse site que acho que orienta, mas acho que um recado super importante, assim, façam, invistam no relacionamento com os bancos de vocês, tá? Eu sei que às vezes é chato, às vezes é burocrático, mas tratem o banco, eu não estou falando só o Itaú, tá, gente? Estou falando qualquer banco parceiro mesmo, assim. Acho que o Itaú tem um diferencial que a gente é um banco comercial, um banco que não é aquele banco que, puxa, veio o vírus, a gente puxa crédito, quer receber, a gente não tem esse perfil, a gente realmente tem um perfil de querer apoiar a empresa. Mas seja qualquer banco, tenha um relacionamento, crie isso, né? Aquela velha máxima, o melhor momento para você tomar o crédito é quando você não precisa. Então, trabalhe isso. Eu sei que o pessoal investe bastante tempo no relacionamento com os VCs, gasta tempo, toma não, depois volta, depois de 1 ano e meio acaba recebendo cheque. Tentem tratar o banco da mesma forma, porque ele é um stakeholder, ele é um provedor de funding, as discussões que a gente tem, modelo de avaliação que a gente tem é semelhante a um comitê de investimento. Claro, a gente não tem a mesma profundidade que os ICs, mas, por exemplo, o Felipe comentou de runway, até coincidente, né? Ele falou, pô, o runway abaixo de 8 meses me preocupa. Cara, a nossa métrica aqui do nosso modelo, que é uma das principais métricas, é 9 meses. Se você tiver 9 meses de runway, você recebe um farolzinho verde nesse item, tá? Então, você vê que a gente tá assim, a gente está aprendendo, né? A gente é esse transatlântico, grandão, mas a gente está aprendendo. Então, assim, meu recado é, tenham esse relacionamento com o banco, estejam próximos, sejam transparentes, saibam dar a notícia. A gente não tem problema com notícia ruim, por exemplo. A gente valoriza a transparência. E por mais que a gente tenha modelo de crédito e tudo mais, no comitê faz diferença. Quando a gente conhece a empresa, conhece os desafios, a gente tem visibilidade do que está acontecendo lá dentro, isso faz diferença na hora de você de definir o tamanho do cheque que a gente vai dar, condições, até custo, garantias que a gente vai negociar, tá? Invistam nesse relacionamento que eu acho que vai ter bons frutos para vocês. Cara, show de bola. Obrigadão, Davi e Fernando aí pelos inputs super válidos. Acho que, enfim, acho que tem vários tópicos que poderiam ainda ser discutidos. Então, queria agradecer demais a disponibilidade e a dedicação aí do Felipe, do Ariel, do Davi, do Fernando em bater esse papo com a turma.